Olá, eu sou a professora Márcia Maciel e vamos para a nossa aula de Biologia da segunda série do ensino médio. Vamos lá ver o que vai ter na aula de hoje? No objeto de conhecimento nós temos aí a ecologia, unidades de conservação, fluxo de matéria e de energia nos ecossistemas, radiações e seus efeitos em seres vivos, desequilíbrio em sistemas envolvendo diferentes variáveis. Detalhamento, nós temos o corpo humano, tecidos, órgãos e sistemas. Então vamos para a nossa aula? Então a gente vai falar sobre o sistema circulatório. Vamos falar do sistema circulatório dos seres humanos e de outros seres vivos também, para a gente comparar um pouquinho como é que ocorre nesses seres, tá? Então, inicialmente ali, o sistema circulatório ou cardiovascular, pode ser chamado assim também, né? Ele é formado pelo coração e vasos sanguíneos. E ele vai ser responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio para as diversas partes do corpo, né? Então, ele é um grande sistema de comunicação do nosso corpo, porque também, além do nutriente, do oxigênio, do gás carbônico, também vai circular hormônios, né, medicamentos. Então, tudo que você consumir vai passar ali pelo sistema circulatório, porque é por ele que vai chegar ali as substâncias até as células, tá? Então, o sistema circulatório ele vai ser formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos que se encontram por todo o corpo, né? E a gente vai ver que tem vários tipos de vasos sanguíneos e onde eles chegam, tá? E até o tipo específico de sangue que ele carrega, tá? Então, o sistema circulatório humano ele se apresenta dessa forma, né? E aí a gente vai observar aí o desenho do nosso sistema circulatório para a gente entender melhor. Então, a gente consegue observar aí esse esquema, né? Ele está bem desmembrado para a gente entender. No centro a gente vê o coração, né? A gente observa aqui o nosso órgão principal do sistema circulatório, o coração. E aí o que acontece? O coração ele já vai ser dividido em duas câmaras, né? Ali a gente tem... Duas não, desculpa, gente. Na verdade são dois lados, né? O direito e o esquerdo, mas ele é dividido, né, em 4 câmaras. Então a gente observa aí uma coloração saindo ali. Tem azul e vermelha, né? Então isso mostra o quê? Quando a coloração ali ela está em azul, né, quer dizer que é só para representar que o sangue ele está rico em gás carbônico. E quando a coloração está em vermelho, né, quer dizer que o sangue está rico em oxigênio, só para ilustrar melhor para a gente, tá? Então, a gente observa aí o coração e as artérias e veias saindo de dentro dele vai circular por todo o corpo, né? Então a gente observa aqui os pulmões, né? Lembrando que o sistema circulatório está intimamente ligado com o sistema respiratório, né? E aí a gente observa também aqui o fígado, observamos o intestino, né? Está só representado, né? Ele não é desse tamanho. A gente observa também os rins, e aí a gente observa como todo o corpo está interligado através do sistema circulatório. E aí a gente vai entender como é que acontece aí, por que a gente tem um lado aqui com gás carbônico, outro lado com oxigênio, como é que acontece essa circulação no corpo humano, tá? Então ele trabalha todo em conjunto, constantemente, sempre associado ali aos pulmões, né? Então a gente tem aqui uma representação do nosso sistema circulatório, tá bom? E aí a gente vai diferenciar a circulação em pequena circulação e grande circulação, tá? A pequena circulação, ela vai acontecer ali no caminho entre o sangue, que o sangue vai percorrer entre o coração e os pulmões, tá? Então, quando esse sangue retornar dos pulmões para o coração, a gente tem a pequena circulação. Então, a gente pode observar isso, né? Ali quando o sangue ele retorna do corpo, né? Quando ele retorna do corpo, ele voltou das células. Então, isso quer dizer o quê? Que ele está rico em gás carbônico, né? Que é o produto ali das células, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai precisar ser oxigenado. Ele precisa ser mandado para os pulmões, né? Então ele chega no coração, né? Pelo lado direito mesmo, tá? Chega no coração e aí ele vai ser enviado para os pulmões. Quando ele é enviado para os pulmões, né? Ali vai ocorrer a troca gasosa, a hematose, né? Então quer dizer o quê? O gás carbônico vai sair das células, vai entrar oxigênio nas células vermelhas e aí essas células oxigenadas vão retornar para o lado esquerdo do meu coração e ali ele vai ser bombeado para o restante do corpo, tá?
Mas a pequena circulação, lembrando que ela acontece entre o coração e os pulmões, tá? Então, quando o sangue retorna do corpo, né, ele vai ser enviado para o coração, do coração é mandado para os pulmões, então eu tenho a pequena circulação, dos pulmões retorna para o coração novamente, né, continua a pequena circulação, e aí a gente vai para o próximo passo, né, que é a grande circulação, que é quando o sangue, né, vai ser mandado para o restante do corpo, né? Então, a grande circulação ou circulação sistêmica é o caminho do sangue que sai do coração para o restante do corpo, para todas as células, e aí a gente tem o oxigênio chegando em todas as células, tá? Então, a gente tem essa diferenciação em pequena circulação e grande circulação. Pequena é entre o coração e os pulmões, e grande é entre o coração e o restante do corpo, tá bom? Então, a gente tem essa diferenciação. E a gente vai mostrar melhor ali na nossa imagem, né, que tem aí o pulmão, né, o coração, mostrando aí como que ocorre aí a troca gasosa, tá? Então, a gente observa aqui, olha só, o coração ao centro, né? A gente observa aqui o esquema, o corpo, e aí as células estão ali liberando gás carbônico, que é um produto do metabolismo, né? E aí a gente tem aqui o corpo, órgãos e a parte do corpo sendo representadas aqui, tá? E aí a gente vê o caminho do sangue, né? O sangue está azulado porque ele está rico em gás carbônico, né? Uma representação. Então, ele vai até o coração, entra aqui, olha só, no átrio direito, chega até o ventrículo direito, e aí daqui ele vai ser bombeado para onde? Para os pulmões, tá? Chegando nos pulmões, o que vai acontecer? Eles chegam ali nos capilares, nos alvéolos, ocorre a troca gasosa, né? O sangue com gás carbônico vai ser enviado para os pulmões, justamente para isso ocorre a troca gasosa. Lá nos pulmões, esse sangue já vai sair o quê? Oxigenado, né? Vai sair carregado de oxigênio. E aí o que acontece? O sangue retorna para o lado esquerdo do coração. Então ele entra aqui no átrio esquerdo, entra no ventrículo esquerdo, né? E aí ele vai o quê? Ser bombeado, né? Para sair do coração e para chegar até o restante do corpo, né? Então a gente tem aqui ele sendo bombeado para a aorta, né? Que é uma das artérias principais do nosso corpo, ela é bem calibrosa. E aí da aorta vai para todo o corpo, tá? Para a cabeça, para todo o corpo, tá? E aí ele está oxigenado e aí ele leva o oxigênio para todas as células. E isso acontece constantemente, né? Afinal, nosso coração está sempre trabalhando, bombeando sangue, né? E aí prestem atenção aqui que o coração, né, do ser humano, ele não mistura o sangue venoso, né, com o sangue arterial, tá? Então, o que acontece? Ele não vai misturar, né? A gente observa aqui que o átrio direito só vai se comunicar com o ventrículo direito e o átrio esquerdo só se comunica com o ventrículo esquerdo, tá? Então, não ocorre a mistura do sangue, tá? Então, o sangue que chegou ali do corpo, né, vai ser enviado ali para os pulmões, chega ali no átrio direito, passa pelo ventrículo direito e aí é bombeado para os pulmões, né? Sendo bombeado para os pulmões, ocorre o quê? A hematose, né? Hematose, que é a troca gasosa, né? Então, ocorreu a troca gasosa, gás oxigênio foi liberado, o gás oxigênio entrou ali nas células vermelhas, e aí esse sangue fica oxigenado, e aí o que vai acontecer? Esse sangue retorna para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo, e aí ele vai ser bombeado ali para a artéria aorta e para o restante do corpo, tá? Então, estou enviando para o meu corpo o sangue oxigenado, tá? Então, é assim que acontece a circulação no nosso corpo. Então, pequena circulação é entre o coração e os pulmões, e a grande circulação é entre o coração e o restante do corpo, tá bom? Então, a gente observa esse trabalho aí conjunto do pulmão, dos pulmões, né, e do coração, tá? Então, quando você está ali correndo, fazendo uma atividade física, o que vai acontecer? O seu coração começa a bater mais rápido, né? Ou quando você toma um susto também, e aí eles começam a trabalhar em conjunto, né? Porque aconteceu algo ali e seu corpo está precisando de mais oxigênio. Então, você fica ali com a respiração mais ofegante e o coração batendo mais rápido. Então, isso já mostra para a gente como é íntima a relação entre o sistema respiratório e o sistema circulatório. Eles trabalham em conjunto, sempre, tá bom? Então,
a gente tem aí essa ligação entre eles justamente para suprir a demanda do corpo. Então, meu corpo está precisando de mais oxigênio, então ele trabalha mais rápido, tá bom? E aí, falando, né, dessa circulação, a gente vai falar agora mais especificamente do sangue. O sangue, ele é um tecido líquido, ele é considerado um tecido, tá? Ele é líquido e exerce o papel fundamental no sistema circulatório. E é pela corrente sanguínea que o oxigênio, e nutrientes chegam até as células, né? Então, a corrente sanguínea ela vai enviar ali o oxigênio para as células, os nutrientes, hormônios, medicamentos, né? Então, tudo mais que você se alimentar também vai ali através do sangue chegar até as suas células, né? E aí a gente vai observar a composição do sangue, né? A composição desse tecido. Então, a gente observa aqui que a composição do sangue, a maior parte é de plasma, né? Cerca de 55% a gente observa aqui o plasma sanguíneo, né? Então, esse sangue aconteceu o quê? Ele foi centrifugado, né? E aí as partes dele foram separadas, então a gente consegue observar bem aqui as partes do sangue, tá? Mas o normal é ele estar todo misturadinho. A gente observa que 1% do sangue vai ser de plaquetas, né? As plaquetas vão ser ali aquelas fragmentos de células, né, que vão ser utilizadas ali para estancar o sangue, né? Então é como se fosse ali uma segurança do nosso corpo, né? Caso haja ali um corte, um ferimento maior, as plaquetas chegam ali primeiro e aí vão fazer o quê? Vão fazer que aquele sangue coagule, tá? Então, para que o ser humano não perca tanto sangue assim, tá? E aí, continuando na composição do sangue, a gente tem os glóbulos brancos, né? Que são as células de defesa do nosso corpo, que estão ali constantemente circulando também para proteger o nosso corpo, né? Também cerca de 1%. E a maior parte aqui, a segunda maior parte, né, depois do plasma, a gente tem os glóbulos vermelhos, que são cerca ali de 41%, né, ali da composição do sangue. Então, são eles que conferem a cor avermelhada do sangue, né, porque ele vai ter, aqui vai ser composto de ferro, tá? Então, ele dá essa coloração avermelhada ao sangue do ser humano, tá? E de outros animais também, né, que a gente vai citar depois. E aí a gente observou a composição do sangue, e aí o sistema circulatório, ele trabalha como se fosse ali mesmo uma grande rede de comunicação, né? Ele vai enviar para todo o corpo ali os nutrientes, vai enviar as suas células, né? As plaquetas, os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, o plasma também, que é muito importante para o sangue, para o corpo de uma forma geral. E aí a gente tem o sistema circulatório chegando a todo o nosso corpo, como a gente pode observar nessa imagem, né? No cérebro, né? Vão ter aqui nas pontinhas dos dedos, nos órgãos, em todas as células, o sistema circulatório vai chegar, porque ele tem que levar todos esses nutrientes, todos os gases necessários ali para manutenção da saúde e da sobrevivência do corpo humano, né? E aí o órgão principal do sistema circulatório é o coração, né? Então, a gente observa aí que o coração é um órgão muscular e se localiza na caixa torácica, entre os pulmões. Funciona como uma bomba dupla, de modo que o lado esquerdo bombeia o sangue arterial para as diversas partes do corpo, como eu falei ainda há pouco, enquanto o lado direito bombeia o sangue venoso para os pulmões, né? Então, a gente diferencia assim, o sangue venoso, que é rico em gás carbônico, e o sangue arterial, que é rico em oxigênio, tá? Então, o coração ele é esse órgão muscular aí que trabalha constantemente para nos manter vivos, né? Nos manter ali com os nutrientes todos chegando nas nossas células, o oxigênio, entre outras coisas também, tá? Então, esse é o coração que a gente vai observar aqui melhor na imagem, né? O sistema circulatório aqui, mostrando especificamente o coração. Muito bem, a gente observa aqui o coração, onde ele está localizado, né, entre os pulmões, né? A gente fala, já deve ter ouvido falar que o coração fica do lado esquerdo do peito, mas na verdade é a ponta dele, né? Ele fica virado um pouco para o lado esquerdo do peito, como vocês podem observar, né? Então, os pulmões, olha só, do lado direito, ele é um pouquinho maior, ele contém 3 lobos. E aqui do lado esquerdo ele só tem 2 lobos, tá? Porque o coração ocupa um pouquinho dessa parte esquerda aqui, mas vocês podem observar que ele fica bem ao centro, né?
Ele fica constantemente aqui batendo, né? Porque ele fica trabalhando sempre, mandando o sangue para todo o corpo e recebendo também o sangue de todo o corpo, né? Como a gente pode observar. Então, a gente vê bem aqui o coração, observamos os vasos sanguíneos, né? Como eu mostrei para vocês ainda há pouco. E aí o coração, mais especificamente, a gente observa aqui a sua estrutura, olha só. A gente pode observar aqui o seu tecido, né, que a gente vai falar já já. A gente observa aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, que ficam mais na ponta do coração, como a gente pode ver. A gente vê aqui as veias, né? A veia cava superior, que mostra aqui pra gente, que é de onde vem ali o sangue. E a gente observa aqui o arco aórtico, né? A gente observa aqui mais especificamente aqui a aorta, né? A pontinha da aorta, para onde o sangue vai ser enviado para todo o corpo, né? Então a gente observa aqui o coração em funcionamento, né? E vocês podem ver que ele tem aqui veias ao redor dele, né? Que são capilares ali que vão ajudar na irrigação também do tecido cardíaco, tá? Então a gente observa aqui mais um pouquinho adentro do nosso coração, a gente consegue ver aqui a aurícula, né? Pode ser chamada de aurícula, né? E o ventrículo direito, né? Lembrando que eles se comunicam. E o lado esquerdo só se comunica com o lado esquerdo, né? A aurícula com o ventrículo esquerdo, tá bom? O sangue não vai ser misturado. Então, do lado direito a gente tem o sangue venoso, né? O sangue rico em gás carbônico. E do lado esquerdo a gente tem o sangue rico em oxigênio que veio ali dos pulmões, né? Que vai ser enviado para todo o corpo, tá? Então, assim que o coração se apresenta no lado, na parte de dentro, tá? Como a gente pode observar, né? A gente tem aqui o funcionamento, olha, a gente consegue observar aqui o sangue, olha só, chegando do corpo, né? Ele está sendo enviado para o ventrículo direito e ele vai ser enviado para os pulmões, né? Você pode ver que quando o ventrículo ele se contrai, ele envia o sangue arterial, na verdade, sangue venoso ali para os pulmões, né? E aí esse sangue retorna oxigenado já aqui para o lado esquerdo, entra aqui pela aurícula esquerda, passa pelo ventrículo esquerdo e aí se contrai novamente e aí ele envia esse sangue para todo o corpo, esse sangue que está oxigenado, né? E a gente tem aí o nosso funcionamento do coração, tá? E aí a gente vai observar agora as principais estruturas do coração, né? A gente viu, mas a gente vai falar um pouquinho mais, olha só, sobre os tecidos. A gente tem aí o pericárdio, né? Que é uma membrana que reveste o exterior do coração, desculpa. Temos o endocárdio, que é a membrana que reveste o interior do coração. Temos o miocárdio, que é o músculo que é situado entre o pericárdio e o endocárdio, que ele vai ser responsável pelas contrações do coração. Temos ainda os átrios, né, ou aurículas, pode ser chamado assim também, que são as cavidades superiores por onde o sangue entra no coração. Os ventrículos, que são as cavidades inferiores por onde o sangue sai do coração, né? Vai ser a parte que vai ali bombear o sangue para o corpo ou para os pulmões, né? Dependendo de que lado seja. Temos ainda as válvulas, né? As válvulas tricúspide, que impede o refluxo de sangue do átrio direito para o ventrículo direito, então o sangue não pode retornar, ele tem que sempre seguir o seu caminho, tá? E a válvula mitral, que impede o refluxo de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, né? Então a gente observou aí um pouco da anatomia do coração, que é o órgão principal do nosso sistema circulatório, né? Então ele trabalha constantemente, né? E a gente vai observar novamente a anatomia do coração, justamente para que ele envie o sangue para o corpo e receba também o sangue enviado do corpo para mandar para os pulmões e assim ocorrer a circulação constante do nosso sangue. Então vamos observar? Olha aí, como a gente viu ainda há pouco, né? Temos aqui o átrio direito, aqui o ventrículo direito, né? Então o sangue chega aqui no lado direito, vem do corpo, né? Vem cheio de gás carbônico. É o que vai acontecer, entra pelo átrio direito, passa pelo ventrículo direito, vai ser bombeado ali, chega até os pulmões, ocorre a troca gasosa, esse sangue retorna para o coração, né, através do átrio esquerdo,
e aí o ventrículo esquerdo vai bombear esse sangue que vai ser enviado para todo o corpo, né? Então a gente observou aí um pouco do funcionamento do coração, né? Então a gente observa aqui também em destaque o miocárdio, né, que é o músculo do coração que vai ser responsável aí pelo trabalho que o coração executa, né? E aí o coração ele fica constantemente trabalhando, né? Porque ele tem ali o que a gente chama de que seria um marca-passo, né? Que é o nó do sino atrial, né? Então, quem é que controla os batimentos cardíacos, né? Então, as paredes do coração são um tipo extraordinário de fibra muscular, né? Bem diferente do restante que a gente tem no corpo, tá? Então, por meio de sua contração, obedecendo o ritmo de descargas elétricas, impulsiona o sangue para o corpo. E a contração do músculo é controlada por células nervosas, né? Chamadas de marca-passo ou nó do sino atrial, tá? Então, a gente vai observar agora um pouco do batimento cardíaco para vocês visualizarem melhor essa parte. Então, a gente observa aí, olha só, o sangue chegando, né, tanto do corpo quanto dos pulmões, né? Então, a gente observa no lado direito ali que está a coloração azulada, que é o sangue que está rico em gás carbônico, e a gente observa aí como é que essa contração do coração faz com que expulse ali o sangue, né, para o restante do corpo ou para os pulmões. E do lado esquerdo, o sangue está retornando dos pulmões, né, está oxigenado, e vai ser enviado para o restante do corpo, né? Então a gente observa aí como os batimentos cardíacos eles ocorrem, né? Como é o trabalho do músculo do coração, né? Isso tudo obedecendo aí os nodos sinoatriais, né? Que vão aí trabalhar enviando descargas elétricas e fazendo com que o coração trabalhe constantemente, né? Você dormindo, você fazendo qualquer atividade, seu coração está sempre trabalhando, tá bom? E aí uma parte muito importante do sistema circulatório também são os vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos, eles são os tubos do sistema circulatório, né? Por onde percorre todo o sangue, né? E eles são formados por uma rede de artérias e veias que se ramificam formando também, temos os capilares, tá? Então a gente vai observar esses vasos sanguíneos aqui, olha só, a gente tem as veias, os capilares e as artérias, né? E a gente observa aqui as veias, né? Elas são formadas ali por tecido epitelial, tecido muscular liso, né? E a gente observa que ela tem aqui algumas válvulas que não deixam o sangue retornar, né? Então, o sangue passou por ela, então ela não deixa o sangue retornar também. Temos aqui as artérias, que elas são mais calibrosas, né? Já vão ter ali mais tecido, como vocês podem observar, então elas são mais grossas do que as veias. E aí, geralmente, elas transportam ali o sangue arterial, né? Aquele sangue rico em oxigênio. E temos também os capilares, que são bem fininhos, na verdade, eles são microscópicos, bem fininhos, porque eles vão enviar o sangue ali para aquelas células, né? Eles vão chegar até as células mesmo. Então, vão ser ali um meio de comunicação também entre as células e o restante do corpo e também entre algumas veias e algumas artérias, ali dentro de alguns órgãos, tá? Então, esses são os vasos sanguíneos por onde o sangue circula, tá? E aí, a gente tem o conceito das artérias, que a gente vai observar, que são os vasos do sistema circulatório, que saem do coração e transportam o sangue para as outras partes do corpo, né? A parede da artéria ela vai ser espessa, formada de tecido muscular e elástico que suporta a pressão do sangue. Então, quando esse sangue ele sai do coração, né, ali que ele está oxigenado, vai acontecer que ele chega até as artérias, tá? Então as artérias elas são mais calibrosas porque elas carregam sangue que seria ali mais importante, um pouquinho mais importante, né? Porque ele tem ali o oxigênio que vai ser enviado para todas as células. Então são bem calibrosas, né? E aí elas vão carregar esse sangue que está oxigenado, né? Então a gente vê aí as artérias, a gente tem a aorta também que vai enviar o sangue também para a cabeça, né? Então, essas são algumas artérias principais, né? E temos ainda as veias. As veias são os vasos do sistema circulatório que transportam o sangue de volta dos tecidos do corpo para o coração. Então, as suas paredes elas vão ser mais finas que as das artérias.
as veias são o que a gente consegue observar, né? Nos nossos braços, nas nossas pernas, elas são um pouco mais expostas, né? A gente consegue ver as veias, porque elas estão ali trazendo o sangue que passou pelos tecidos, pelas células, e estão levando esse sangue para o coração, tá? Então, está mais carregado ali com o gás carbônico. E temos ainda os capilares, que são muito importantes, né? São ali as ramificações microscópicas de artérias e veias do sistema circulatório. As suas paredes apresentam apenas uma camada de células que permitem a troca de substâncias entre o sangue e as células, tá? E os capilares se ligam às veias, levando o sangue de volta para o coração, né? Olhando novamente aqui os nossos vasos sanguíneos, a gente tem aí a artéria, né? Temos aqui as veias e os capilares, né? A gente tem essa comunicação entre eles, tá bom? E aí falamos sobre o sistema circulatório dos seres humanos, né? Mas a gente vai falar também um pouquinho sobre o sistema circulatório dos invertebrados, né? De outros seres vivos. Então a gente observa aqui um gafanhoto, né? Esse gafanhoto, a gente tem aí o seu sistema circulatório, tá? E aí o sangue dele não vai ser chamado de sangue na realidade, né? Vai ser chamado de hemolinfa, tá? Mas a função é a mesma, né? Vai circular ali dentro de vasos, como você pode observar, que está em vermelho, né? E aí ele vai transportar também ali os gases que são importantes para a manutenção da sobrevivência desse ser vivo, né? Então, o que está em vermelho ali, que você consegue observar, é o sistema circulatório aqui do gafanhoto, né? A gente tem um outro exemplo também. Observamos aqui, olha só, a lacraia, né, o piolho de cobra. A gente observa também o seu sistema circulatório ocorrendo aqui dentro de pequenos vasos, né? São vasos mais rudimentares, né? Na verdade, a sua hemolinfa está circulando ali por dentro dos seus vasos, né? Então, ela tem aí esse tipo de sistema circulatório, né? Fechadinho, em vasos, tá? Então, vão ter ainda alguns outros animais que têm o seu sistema circulatório que é mais aberto, né? Que ele pode se comunicar com o meio, né? E tem outros que vão ser mais fechados, que circula apenas dentro de vasos, tá? Isso vai depender aí do animal, tá bom? Depende de invertebrado para invertebrado, tá certo? E os vertebrados? A gente já falou dos seres humanos, né? E vamos falar dos outros animais também. A gente tem aí, olha só, os mamíferos, né? A qual nós fazemos parte. Então, a gente tem aí como representante a onça. Então, é idêntico ao nosso sistema circulatório, né? Tem aí 4 câmaras, tá bom? 4 câmaras, né? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E aí a gente observa toda essa circulação ocorrendo dentro de vasos também, né? Então, a gente tem aqui o mamífero que a gente já falou bastante, né? Sobre o sistema circulatório dos mamíferos, tá? Temos aqui da ave, como a gente pode observar, a ave, olha só, ela já vai ser diferente. Ela tem ali átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Só que há uma mistura do sangue, né? Não vai ser totalmente separado, né? Vai ter um pouco de mistura ali do sangue venoso com o sangue arterial, tá? Nos anfíbios, a gente também tem, bem parecido aqui com as aves, né? Também vai ter ali a mistura do sangue, né? A gente tem aí a sua circulação ocorrendo também dentro de vasos, né? E aí a gente tem a mistura do sangue venoso com o arterial. E os peixes já vão ser um pouquinho mais rudimentares, né? Eles não chegam a ter ali uma estrutura como do coração das aves e dos anfíbios, né? E dos répteis, mas a gente observa aqui que também vai ocorrer dentro de vasos sanguíneos a sua circulação, né? E ocorre uma total mistura, né? Chega ali, aqui na verdade não vão ser os pulmões, vão ser as brânquias, né? Onde vai ocorrer a hematose, e a gente observa ali a troca gasosa ocorrendo, mas esse sangue ele vai se misturar também, tá? Então, o sangue não ser misturado é algo específico ali dos mamíferos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de sistema circulatório.